Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a rotina do médico plantonista na unidade de terapia intensiva e explicar a importância da organização e sistematização de cada processo para melhorar a assistência ao doente crítico. Parte dessa rotina do plantonista pode variar de um serviço para o outro e também a depender do seu plantão, pode ter algumas diferenças do turno diurno e do turno noturno. Mas o objetivo desse vídeo é mais focar na rotina geral, que vai ser comum independente do serviço ou do turno que o plantonista pode estar fazendo, e priorizar a organização do seu plantão para que seja de forma eficiente. Em geral, as principais obrigações do plantonista são o handover, a visita aos leitos, checar os exames, um round com o diarista, a prescrição, boletim médico, solicitar os exames e a evolução médica. Então vamos falar de cada um individualmente, enfatizando as partes mais importantes. Vamos lá? Então, primeiro, o handover. Handover significa transferência. Vai ser a passagem de plantão entre um plantonista que está saindo e o outro que está chegando. Isso porque o cuidado na UTI deve ser contínuo e um plantonista só deve sair após a realização da transferência do cuidado de todos os casos para o plantonista que está chegando. Essa passagem é de extrema importância para que as informações relevantes não sejam perdidas. Então é fundamental discernir esses pontos importantes para que o plano de cuidado, os pontos de atenção e as pendências sejam passados. O ideal é que sempre contenha a identificação do paciente, o tempo do internamento, um breve resumo do caso do paciente, trazendo o motivo do internamento, as principais comorbidades, a evolução, a linha de tratamento e as pendências. E algo que não é obrigatório, mas sempre ajuda muito, é a impressão pessoal do plantonista de como é que o paciente está evoluindo. Um exemplo, paciente do leito 1 é João de Deus, internado há uma semana com queixa de hematêmese volumosa. Ele já é portador de doença crônica parenquimatosa do fígado por álcool e é diabético. Fez endoscopia na admissão e tinha varizes de esôfago. Foi tratado com ligadura elástica, fez uso de terlipressina por 5 dias, já estava sem sangramento com HB estável, mas agora começou a evoluir com desorientação, hipoatividade e piora da função renal. Vem o uso de ceftriaxona profilático e era para suspender hoje, que faz 7 dias. Foi iniciada medida para encefalopatia e ele está aguardando uma nova avaliação com a equipe da gastro para definir paracentese para afastar a PBE. Ponto. É um resumo que deixa claro para quem está chegando todo o quadro do paciente. Então ele fala sobre o tempo de internamento, como o paciente está evoluindo, qual o plano terapêutico, e não é para ser uma leitura de toda a evolução do prontuário, porque muitas informações que estão presentes na evolução não é necessariamente compartilhada nessa hora. Por exemplo, o paciente tem um passado de uma fratura de úmero, uma cirurgia de catarata, uma alergia alimentar, enfim, informações que vão ser importantes, mas que não vai interferir nesse momento no plano de cuidado e que não precisa ser dito para não desviar a atenção do que é prioridade, né? Então fazemos esse resumo para focar no essencial e ser o suficiente para o plantonista que está chegando traçar os próximos passos com cuidado do doente sem perder a continuidade. Dito isso, passamos para o próximo item, que é a visita aos leitos e examinar os pacientes. Tá? É muito importante e deve ser feito logo após a passagem dos casos, porque nesse momento já temos o resumo de todos os pacientes, com as principais informações, e deve ser o suficiente para a primeira visita à beira do leito. Nesse caso do exemplo do paciente hepatopata, com as informações que a gente já tem, a gente pode entrar no leito, vai, por exemplo, avaliar o nível de consciência, já que na passagem dizia que ele estava hipoativo, vai checar se ele protege via aérea, se tem algum déficit focal, se tem sinais de encefalopatia, algo que te leve a intervir naquele momento, como a necessidade de intubação para proteger via aérea, ou necessidade de fazer uma tomografia de crânio, um eletroencefalograma, ou aumentar as medidas de cefalopatia. Tá? Também a gente pode ver se tem algum motivo para esse débito urinário estar reduzido, se o paciente está com sonda, se está fazendo retenção urinária, se tem um globo vesical. Então, nesse momento,
você já tem as informações que te fizeram ligar um alerta na passagem e por isso você vai ter uma atenção especial. Vai complementar com o seu exame físico a sua impressão do seu doente. Então a gente vai buscando principalmente traços de risco iminente que o paciente pode ter e que você precise intervir. Tá? Nesse exame, a gente também checa as bombas de infusão de medicação, as soluções que estão sendo infundidas, checa os nomes, a vazão, vemos se o paciente tem algum dispositivo, se tem sonda, se tem catéter, vê se está bem posicionado. Vamos olhar também o monitor, sinais vitais, o ventilador, os parâmetros do ventilador, como está o circuito, e vamos checar também os alarmes. E algumas UTIs ficam familiares presentes no leito 24 horas. Então, nesse momento também é importante, tanto para coletar informação, quanto para a gente criar um vínculo e esclarecer algumas dúvidas se os familiares tiverem. Esse, então, é o nosso objetivo da visita inicial aos leitos. Mais um segundo momento ao longo do plantão, depois de ver outras informações do paciente, a gente pode voltar ao leito e examinar novamente. Esse fluxo, inclusive, pode ser feito quantas vezes for preciso. Tá? O importante é que logo após receber a passagem de plantão, o médico dedique um tempo para visitar os pacientes e conhecer os que estão graves, ver se tem alguma intervenção que você precisa fazer imediato. Parece óbvio quando dito dessa maneira, mas não é. Muita gente vai primeiro revisar as histórias, ler as evoluções, anotar o que acha e só depois, com todas as informações, é que vai visitar o doente. Só que se você tem 10 pacientes e resolve revisar o prontuário de todo mundo, depois que você vai na beira do leito ver seus doentes, algumas informações e intervenções que você poderia coletar e intervir mais cedo vai ser retardada pela demora que você levou revisando o prontuário. Tá? E não é isso que a gente quer. Tá? Bom, então, nesse momento, já dispondo da informação das passagens, dos casos e da sua avaliação inicial, checando todos os doentes na beira do leito, agora o mais importante é a gente checar os exames. A depender do horário que a rotina de exame é solicitada na UTI, pode ser que o plantonista do dia ou o plantonista da noite veja esse resultado pela primeira vez. O importante é a gente checar se tem algo que precisa ser corrigido de imediato, como distúrbio hidroeletrolítico, acidose, hemoglobina baixa, e caso seja necessário, solicitar um exame de controle para verificar depois da nossa correção. Mas, mesmo que o exame de rotina já tenha sido visto no outro turno, ainda assim é importante checar novamente. Isso diminui a chance de algo não ter sido corrigido. Os exames de imagem que sejam pertinentes também podem ser vistos nesse momento. Nem toda a UTI solicita exame de imagem de rotina, então caso não seja um exame novo, não necessariamente você precisa ver nesse momento. Tá? E então uma boa comparação da UTI é com a cabine de avião, que também é um local de muita informação e tecnologia e que vidas de pessoas dependem de como o piloto vai gerir essas informações. Por exemplo, tem as checagens de segurança que precisam ser realizadas logo antes de iniciar o voo. Tá? Ninguém quer descobrir depois que o avião decolou que o avião está sem combustível. No plantão é o mesmo princípio. A gente tem que avaliar o doente, checar os exames e você não vai querer descobrir depois que um paciente que fez uma arritmia, teve uma parada cardíaca, estava com potássio alto e você não fez nada para corrigir. Por isso o início do plantão é tão importante. Agora, não significa que tudo deve ser feito como se fosse urgente sempre. Cabe ao médico decidir a prioridade para não sobrecarregar a equipe, nem aumentar o risco de estresse, cansaço e erro no plantão. Tá? Então, depois dessa parte inicial, a partir daqui não tem uma sequência exata da ordem que a gente deve seguir. Isso pode variar de acordo com o serviço e com o turno de plantão também. Mas vamos falar agora da passagem do caso com o médico diarista, que pode também ser conhecido como rotina e horizontal, a depender da região que você esteja no Brasil. Vai ser o médico intensivista que vai passar diariamente e definir as condutas junto com o plantonista. Isso pode acontecer em qualquer horário, a depender da sua unidade. Esse é o momento que você vai discutir o caso de cada paciente e
compartilhar com a equipe multi. E é um momento de dupla checagem, já que todos os processos vão ser revistos novamente. O resumo do caso dos pacientes, a evolução, as pendências, o achado no exame físico, controle dos sinais vitais, o balanço hídrico, checagem de prescrição e os exames novamente. E isso deve acontecer ao menos uma vez ao dia. Tá? Esse item não vai fazer parte do plantão noturno na maioria dos serviços. Então, é uma rotina principalmente do plantão diurno. Próximo item é a prescrição médica. A liberação da prescrição médica pode variar também de um serviço para o outro, podendo acontecer de dia ou de noite. Se você está em um turno que precisa liberar a prescrição médica, esse momento deve ser feito depois de você já ter checado todos os seus pacientes e checado todos os exames. É importante que a gente entenda que a prescrição tem que ser liberada só depois de ter sido revisada, para ser aprazada pela equipe da enfermagem. E a gente precisa incluir os itens que foram modificados na prescrição anterior, suspender os itens que já não são mais necessários, que ficam poluindo a prescrição, como retirar a sedação de um paciente que não está mais sedado, e às vezes itens que ficam prescritos como se necessário ou a critério médico e vão se acumulando. Diferente de pacientes que estão em unidade, que não fica médico plantonista, que é importante você deixar um antihipertensivo caso o paciente fique hipertenso, na unidade de terapia intensiva, onde o médico fica 24 horas, esses itens se tornam desnecessários deixar prescrito. E uma prescrição poluída pode aumentar a chance de erro. Tá? Próximo é o boletim médico. Esse momento é essencial, onde os médicos passam aos familiares as condições dos pacientes, prognóstico e tratamento. A depender do serviço, pode ser o diarista ou o plantonista, mas não é uma rotina do período noturno, a não ser que você esteja em uma unidade que permita a presença dos familiares à noite. Nesse caso, é importante também passar as informações novamente. Esse momento é tão fundamental quanto prescrever uma medicação ou solicitar um exame. Quando cuidamos de um doente crítico, temos que lidar com situações muito complexas, que vão além de doenças graves. É um momento de fragilidade, de angústia e de sofrimento, tanto para o doente quanto para a família. Por isso é importante dar informação de maneira correta e isso faz parte do cuidado que precisamos ofertar. Temos que lembrar, então, como Hipócrates anunciava, devemos curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Então, nem sempre o que temos para oferecer é a cura. Às vezes, demonstrar uma empatia, dar atenção, trazer informação de forma clara e sanar as dúvidas já é o suficiente para aliviar o sofrimento. E para quem tem dificuldade nessa parte, um bom começo é o protocolo SPIKES. É um mnemônico que tem 6 etapas e pode ajudar na comunicação de mais notícias, que é fundamental que a gente aperfeiçoe tanto quanto outras habilidades médicas. Tá? Próximo item é solicitação de exames. A solicitação de exames de rotina também pode ter horário variável a depender da sua unidade. É importante somente que ocorra depois dos itens obrigatórios, que devem ser feitos de imediato à passagem do plantão, como exame físico, a checagem de exames e a liberação da prescrição. Apesar de ser um exame de rotina, na maioria das UTIs, não necessariamente precisa ser pedido sempre. Essa decisão vai ficar a critério do diarista e do plantonista. Tá? Próximo item é a evolução. Aí, outro item também obrigatório, independente de você estar no período diurno ou noturno. O plantonista sempre vai precisar evoluir, registrar tudo que foi feito no plantão e deve ser feita de forma clara para que passe a impressão da evolução do paciente como um filme e não só uma foto. Esse momento, o ideal é que seja mais próximo do final do plantão, para que todas as alterações e todas as checagens já terem sido feitas. Primeiro, para não perder um tempo fundamental no início do plantão, que você deveria estar à beira do leito vendo o seu paciente. E segundo, para não deixar de registrar algo que é importante, porque você deixou a evolução pronta desde o início do plantão. E essas informações acabam se perdendo. Tá? Bom, então essa é a rotina do plantão.
mas não é tudo que o plantonista faz na UTI, porque outras atribuições podem ocorrer dentro dessa dinâmica do plantão, como admissões, altas, transportar paciente cirúrgico, para exame, para outras unidades e alguns procedimentos, tá? E é amplamente conhecido que o médico plantonista da UTI precisa desenvolver algumas habilidades para realizar intubação orotraqueal, passagem de catéter, catéter central, catéter de hemodiálise, catéter arterial, marca-passo, dentre outros. E na dinâmica do plantão, onde vários processos podem estar acontecendo de forma concomitante, é preciso conseguir se organizar para dar conta de tudo, ver os doentes, fazer sua evolução, solicitar exames, checar resultado e fazer esses procedimentos, tá? Bom, essa é a rotina do médico plantonista. Tentei trazer aqui os principais pontos de cada etapa e se você tiver alguma dúvida ou se tem algum assunto específico desse tema que queira uma explicação mais detalhada também, é só comentar aqui, tá? Se sua unidade, a rotina acontece de forma diferente, também pode compartilhar aqui com a gente, tá? Se esse é o assunto que te interessa, não esqueça de se inscrever, curtir e divulgar para quem você acha que vai gostar também. Conhecimento tem que ser sempre divulgado. Então é isso, obrigado e até a próxima.